Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruno, estou aqui para conversar com vocês sobre Big Data, essa área que vem crescendo cada vez mais e cada vez mais as empresas têm tido muito interesse em conseguir conhecer todos os seus dados, uma grande quantidade vindo de tudo quanto é lugar. Sou arquiteto de Big Data, trabalho com várias dessas tecnologias e a ideia aqui é a gente conversar um pouco mais sobre o que é essa área, como começar a trabalhar nela, cursos, o que fazer e conseguir ajudar vocês a crescer nesse caminho. Vamos lá então, pessoal. Como falado, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho mais sobre o Big Data e passar um caminho para vocês de por onde começar, entender essas definições, porque com a minha experiência, pelo que eu tenho feito, eu vejo que muita gente vem para mim que tem interesse nessa área, quer se desenvolver em Big Data, quer até mesmo saber se o projeto que eles estão envolvidos é ou não Big Data, afinal, as tecnologias. Então, com base nisso, a ideia é a gente realmente entrar nesses detalhes, explicar um pouquinho mais algumas características do Big Data, para que vocês possam ter isso mais clarificado e também ter aí um caminho mais claro para onde seguir. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um cenário, falar um pouquinho do cenário atual que a gente tem hoje. A gente vê que cada dia mais tem informações, dispositivos, tudo conectado aí na internet. Então a gente vê aqui no item 1 todos os dias muito dado é gerado por vários tipos de dispositivos. E há cada vez mais dispositivos smart, que a gente chama, que se conectam à internet enviando e recebendo dados. E já começamos a trabalhar com petabytes e zettabytes, está chegando aí. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente vê que cada vez mais qualquer aparelho que a gente tem, seja pequeno, seja grande, seja fixo, seja móvel, eles estão se conectando à internet. Então a gente vê alguns exemplos aí. A gente tem hoje já geladeiras, refrigeradores que se conectam à internet, que são capazes de identificar quando está faltando algum produto lá e já adicionar isso numa lista de compras e até mesmo submeter para um mercado web, uma loja online e fazer esse pedido. Outro exemplo é os carros. Os carros estão cada vez mais conectados, enviando dados em tempo real, tanto para as empresas, seus fabricantes, para eles poderem ter uma ideia do que de peças, durabilidades e coisas do tipo, como mandando dados também para os usuários, para os seus donos, com informações de amortecedores, como gasto de peças, hora de trocar óleo, por exemplo, e os usuários têm acesso a isso através dos seus celulares, por exemplo. Então a gente vê que cada vez mais nós temos muita informação sendo enviada para a internet, tá certo? Muitos dados. E aqui eu queria só para mostrar para vocês com esses ovinhos o quanto a gente tem crescido. A gente hoje, a gente tem trabalhado e falado bastante de petabyte, exabytes, e se vocês pararem para pensar, algum tempo atrás, não muito tempo, sei lá, 3 anos, a gente mal falava muito de terabyte. Até um exemplo bacana, acredito que muitos de vocês às vezes já compraram aqueles HDs externos que cabe 1 terabyte de dados. E quando eu, pelo menos, comprei o meu primeiro, parecia que era uma infinidade de dados, uma infinidade de espaço, que eu ia poder guardar o que eu quisesse lá para sempre. E de fato, claro, para um usuário normal isso é bastante coisa. Mas aí quando a gente para ver, a gente vê que hoje isso daí já não é nada. É praticamente uma coisa assim banal para a quantidade de dados que são gerados pelos mais diversos sistemas aí. Tá certo? Aqui é para vocês terem essa noção mesmo da quantidade. 1 exabytes é esse número bonito aí que vocês estão vendo de bytes. É muita coisa. E a coisa está crescendo cada vez mais. A gente já tem aí zettabytes, e já começam a discutir aí alguns data centers que estão chegando nessa quantia de yottabytes aí. É muita informação sendo gerada a cada minuto. E é justamente sobre isso que eu queria mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre esse gráfico. Isso aqui é para vocês terem uma ideia de como a coisa está crescendo e o que está rolando por aí, a cada minuto. Então, só nesse tempo que a gente já está conversando, isso aqui já ocorreu pelo menos aí umas 4, 5 vezes. Tá certo? Alguns números que eu acho bem bacanas, a gente vê aí que em 2014 a quantidade de Twitter gerado
por minuto, aqui no azulzinho embaixo, era de 347 mil aproximadamente por minuto. E a gente vê que hoje, né, ou melhor, em 2016, isso estava chegando aos 500 mil. Né? Provavelmente hoje isso já passou. Então a gente tem mais de 500 mil, ou por volta de 500 mil de twitters gerados a cada 1 minuto, né? A cada 60 segundos. É muita informação, né? É muito dado. E a gente fica se perguntando, né, para onde isso vai, o que eu posso fazer com isso. Né? Esse que é a grande questão, né? E aí que a gente vai começar a bater um pouquinho mais de papo sobre o Big Data em si. Né? Aqui é até interessante também outro ponto, né, que eu acho bem legal, WhatsApp. Né? Em 2016, a gente vê aqui que, por minuto, 29 milhões de mensagens enviadas. Então, é muita coisa mesmo. E a gente também, voltando, né, a gente precisa, né, ter sistemas capazes de armazenar, de lidar com isso, né, toda aquela questão de backup, garantia, entrega rápida e o principal, que cada vez mais tem acontecido hoje, a análise, o entendimento disso, né, para que a gente consiga fazer mais coisa, extrair mais valor, né, extrair muito mais coisa desses dados. Então, pessoal, quando a gente entra aqui nos tipos de dados, né, a gente vê que basicamente existem dois tipos, né, estruturados e não estruturados. Né? Os estruturados são principalmente os relacionais, que são armazenados em algum formato organizado, vamos dizer assim, mais acessível, e o que não for estruturado é não estruturado, tá certo? Então, que tem bastante coisa. E aí eu quero comentar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês, né, sobre esses outros tipos de dados também. Então vamos lá. Né? Os dados estruturados, como eu comentei, aonde estão, como a gente sabe que são estruturados? São geralmente esses dados que estão armazenados nos bancos de dados relacionais, nos sistemas, né, tanto nos legados como nos novos, mas nesses sistemas que foram, né, criados, pré-estabelecidos, pré-modelados as bases e assim por diante. Né? Então, um sistema de cadastro, um sistema, né, de inscrição, sistemas de empresas, enfim, todos esses daí, eles geralmente, né, possuem, em sua maioria, dados estruturados, né, em bases relacionais, por exemplo. Outros tipos são, né, por exemplo, um formato JSON, né, um formato XML. Muitas vezes eles são considerados dados semi-estruturados. Porém, né, faz sentido, porque eles são mais flexíveis, não tem uma estrutura tão rígida quanto um dado, né, armazenado num sistema relacional. Porém, a gente também considera como estruturado justamente pelo fato de você conseguir né, acessar essa informação de uma maneira direta e simples. Né? Ou seja, num JSON, se eu for direto lá e falar eu quero atributo tal, eu consigo pegar essa informação que está lá dentro sem grandes problemas. Tá legal? E os dados não estruturados, né, não possuem uma estrutura definida, vêm de vários tipos de dispositivos, é a maioria dos dados no mundo. Ou seja, tudo que não for estruturado, como eu falei, é não estruturado. E os exemplos principais, né? Um arquivo de imagem, um arquivo de áudio, um conteúdo dentro de um texto, que quer que seja. Então, qual que é a diferença? Né? Uma coisa é eu armazenar um arquivo em uma base de dados, né? Ou seja, ele vai estar guardadinho, bonitinho, em um modelo estruturado. E quando eu quiser ver esse arquivo, eu vou conseguir acessá-lo de maneira estruturada. Agora, e se eu quiser acessar ou entender o que tem dentro desse arquivo? Ou seja, eu quero conseguir extrair informação útil de uma imagem, ou de um áudio em si, ou de um texto. Né? Eu quero ver se o texto, do que o texto está falando, ou se ele tem uma conotação positiva ou negativa. Enfim, são esse tipo de coisa, né, que começa a nos envolver nessa parte de mundo não estruturado. E aqui um gráfico bem bacana que eu queria, né, compartilhar com vocês, que é para a gente ter a noção desse crescimento, né, de como esses dados estão crescendo, principalmente os não estruturados, né, de uma forma aí exponencial praticamente. É interessante a gente ver aqui nesse gráfico que, né, lá em 2009 a gente já tinha dados não estruturados, né, principalmente em e-mails, né, que seriam os textos, os conteúdos dos e-mails, né, alguns anexos e assim por diante. Porém, ninguém costumava usar essa informação, né, praticamente ela era ignorada, ou seja, o e-mail existia, né, você usava realmente para enviar e receber o conteúdo
e quem lia isso era a pessoa, né, o ser humano que recebia esse conteúdo. Então, esse dado não era analisado, você não tinha como tirar um proveito dele. Porém, ele já existia, e se for ver, já era praticamente a mesma quantia dos estruturados. E os estruturados, a gente vê aí, né, que com o passar do tempo eles também crescem, mas de uma maneira muito mais estável e constante. E por que isso? Porque é uma tendência, sim, que os dados estruturados cresçam, até porque nós teremos cada vez mais também sistemas em empresas, sistemas em lojas e assim por diante, e eles vão ser estruturados, né? Então eles vão ter um crescimento. Porém, os dados não estruturados, né, que são todos os outros, eles têm um crescimento muito maior, né, e trazem muito mais informação. Então a gente viu aqui alguns exemplos, né? Então a gente tem dados da temperatura, dados de carros, como eu falei, dados vindos de satélite, todos os outros sistemas que são gerados, né? Todos os outros dispositivos que nos trazem informações e assim por diante. Então a gente vê que essa informação está aí e cada vez mais sendo gerada. O que é muito interessante também, né, nos dados não estruturados é que a grande diferença deles, e esse é um dos motivos também da gigantesca quantidade, é que para você gerar esses dados, né, primeiramente os humanos, né, eles geram por espontânea vontade, livre e espontânea vontade, né, numa rede social, fazendo um comentário, gerando um e-mail, ou seja, eu não preciso estar atrelado a um sistema específico para gerar esses dados. Esse é um dos pontos. E a outra grande diferença é que, na grande maioria, os dispositivos, né, os dispositivos de IoT, como eu falei aí, um relógio, um carro, uma geladeira, que seja, eles estão gerando esses tipos de dados também e gerando sozinhos, né, sem a intervenção de uma pessoa para ir lá e falar, quero mandar isso para a internet. Então, daí a gente vê o grande crescimento desses dados não estruturados no nosso dia a dia. Bacana, pessoal. Então aí a gente vem, né, de fato, para a parte aí que a gente começa a ter um norte com relação ao que é Big Data, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês até aqui é a demanda e a necessidade de alguma coisa, vamos dizer assim, né, para entender todos esses dados que a gente tem, né, conseguir analisar toda essa quantidade de uma maneira rápida e, enfim, né, é um mundo um pouco mais obscuro. Afinal, os meus dados, na sua maioria, não são estruturados, não são bonitinhos. Não é simplesmente uma questão de eu pegar e começar a ler. Não, precisa talvez de um processamento e assim por diante. E é aí que vem o Big Data, né? Ele veio justamente para conseguir lidar com toda essa informação, conseguir extrair valor e assim por diante. E o que eu quero mostrar para vocês agora é justamente algumas características que pode nos ajudar, né, vocês aí, eu também, a identificar um projeto ou uma situação em que realmente a gente fala, poxa, isso é Big Data. Então eu costumo definir isso, né, com base também aí em outros autores, né, que Big Data é o conjunto dos 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Tá legal? Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre cada um, porém a ideia aqui é, quando a gente vê algumas dessas características, ou pelo menos a maioria delas em um sistema, em um contexto, em uma necessidade, isso provavelmente classifica o seu projeto como uma demanda de Big Data, tá certo? Então vamos lá. Primeira característica aí, o volume. Então a gente tem eu separei alguns exemplos para vocês aqui. Em 2000, cerca de 800 mil petabytes eram armazenados no mundo, ou seja, já é bastante coisa. Expectativas para 2020 é que 35 zettabytes sejam armazenados no mundo. Ou seja, pessoal, lembrando lá do desenho do primeiro slide, dos ovinhos, é muita informação. É dado que a gente nem consegue contar. E aí eu acho bem bacana, né, que o Twitter gera mais de 7 terabytes de dados diariamente. Ou seja, pessoal, sobre aquele HD que eu comentei, né, o Twitter já usaria 7 daqueles em um dia. A gente vê o quanto, né, o nosso 1 tera infinito lá não é nada, né, para os aplicativos, para as demandas de Big Data que a gente tem hoje. O Facebook gera 10 terabytes todos os dias e provavelmente isso tem crescido cada vez mais. E aí eu separei algumas questões aqui para vocês, algumas perguntas, para vocês mesmos se perguntarem e a gente conseguir entender e dar uma ajuda, né, nas respostas e saber, poxa, isso classifica o meu sistema como um Big Data ou coisa do tipo?
Então, né, você possui grandes quantidades de dados, muito grandes para armazenar, ou seja, no seu sistema, no que você está montando, na sua empresa, você tem essa demanda, né, é muita quantidade de dados, você não consegue armazenar num lugar só, não cabe no seu HD ou no seu único servidor, por exemplo, né, isso já é uma coisa para se atentar. Você gera dados hoje que simplesmente joga fora, ou seja, né, você tem muito dado aí que está chegando ou que você poderia analisar, que você descarta hoje, que você ignora. Provavelmente, se sim para algumas dessas perguntas, né, você já tem aí a questão do volume, né, no seu sistema, na sua demanda. Depois a gente vai para a velocidade. Né, quando a gente fala de velocidade, né, a gente sabe que hoje em dia os dados são gerados muito rápidos, justamente pela quantidade de dispositivos e pessoas que estão envolvidas aí, né, na geração de dados, redes sociais e assim por diante. E quanto mais rápido eu conseguir analisar esses dados e eventualmente tomar decisões, eu vou conseguir provavelmente ter uma vantagem sobre isso. Né? Seja ela de eu conseguir me destacar e estar à frente dos meus concorrentes, né? Ou diminuir algum custo, ou prever alguma coisa e conseguir evitar que essa coisa aconteça de maneira rápida. Então, você analisar esses dados e entender esses dados de uma maneira rápida permite que você tome decisões rápidas e tenha um resultado, um retorno rápido. Né? Isso é muito importante. Então, quais são os valores para seu negócio em analisar dados em tempo real? Né? Seus processos poderiam ser melhorados se houver uma reação em tempo real, como eu falei. Né? Se você tomar uma decisão, talvez né, uma análise de um sistema de bolsa e conseguir comprar ou vender ações antes do seu concorrente, né, ou começar a vender as ações primeiro, por exemplo, você pode ter um lucro maior do que o seu concorrente. E dessa maneira, né, você sai à frente. Por quê? Você teve uma análise mais rápida dos seus dados e conseguiu tomar uma decisão de maneira mais rápida também. Variedade. Pessoal, variedade é um item muito importante também. Né? As informações hoje, elas vêm de todos os lugares. Né? Tanto os nossos sistemas, né, quanto os dispositivos que a gente já tem acesso, ou os nossos sistemas têm acesso, eles já utilizam dados de diferentes fontes. Porém, a gente, além disso, nós temos muita informação, né, ao nosso redor, que são as informações de redes sociais, que são várias, né, informações gratuitas de análise de dados armazenados, como dados públicos, dados de prefeituras e assim por diante. Né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui também para a gente pensar. Ajudaria o seu negócio a analisar dados de diferentes fontes e correlacioná-las? Você se beneficiaria em obter informações em tempo real das redes sociais sobre a reputação de seu negócio? São pontos, pessoal, muito importantes. Por quê? Quando a gente pensa, né, se eu tiver o meu sistema, que eu estou fazendo uma análise, tenho dados do meu cliente, seria interessante eu conseguir usar essa informação e cruzar com dados vindos do Twitter, por exemplo, sobre aquele específico cliente, ou eu tenho dados da minha empresa e cruzar com dados vindos do Twitter ou de alguma outra rede social, falando, né, sobre a minha empresa, e eu conseguir analisar se está sendo bem falado ou não e conseguir atrelar isso com o meu sistema e tomar decisões. Poxa, os clientes estão falando bem ou estão falando mal da minha empresa, do meu produto. Né? Isso faria diferença, né, na hora de eu tomar uma decisão, ou talvez de eu tomar uma decisão mais consistente? Provavelmente sim. Então, dados vêm de todos os lugares e quanto mais informação eu tenho e eu correlaciono isso, eu consigo ter uma base de conhecimento melhor, né, e mais consistente para que eu tome a minha decisão. Né? É muito importante eu conseguir extrair esse tipo de informação, né, do meu ambiente, do mundo em que eu vivo. E, finalmente, os dois últimos Vs, né, veracidade e valor. Pessoal, esses dois últimos, para mim, são dos mais importantes. Né? Os três primeiros, eles são, claro, essenciais, são características mais técnicas, mais físicas, vamos dizer assim, do Big Data. Né? Eles vão acabar ocorrendo em todos, porém esse depende sim de quem está implementando e da qualidade do seu sistema. Então vamos lá. Veracidade, o que eu quero dizer com veracidade? Né? Quando você faz uma análise em todos esses dados, em todo esse ambiente que a gente tem discutido, né, a gente para e pensa, poxa, essa análise, ela é real? Ela realmente reflete algo que está de fato acontecendo? Né? Isso é veracidade, porque eu preciso ter uma análise consistente que chame a atenção,
né, e dê resultados, né, para o meu cliente, ou isso que o meu sistema dê resultados. Por quê? Se eu fizer uma análise que eu fale, mas veja bem, isso não é 100% correto, ou olha, pode ser que não esteja tão certo, né? Como que eu vou ter confiança, né, de usar esse sistema para tomar minhas decisões e fazer algo do tipo, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? As minhas análises, né, o meu sistema tem que possuir a veracidade, né? E valor é a questão do que o seu sistema está agregando, né, para o usuário final dele, seja a empresa, né, seja, né, uma pessoa para a qual você vendeu, enfim. Os nossos sistemas, né, uma vez que ele tem a veracidade, ele precisa agregar valor, ou seja, precisa gerar lucro, precisa permitir que uma empresa consiga reduzir custos e assim por diante, né? Eu tenho que ter algo que agregue esse valor, né, para que a pessoa ou a empresa, qualquer um que olhe para o sistema, veja que esse sistema faz diferença e é algo que, poxa, é importante para o meu dia a dia, vamos dizer assim. Tá legal? Então, pessoal, os 5 Vs são muito importantes. Se você, né, no seu dia a dia consegue identificar, né, que você tem essa demanda, tem essas características, você provavelmente está usando, né, está envolvido com projetos Big Data. Né? O projeto Big Data não precisa ter uma ferramenta em específico, e sim um contexto específico que é em cima desses 5 Vs que a gente acabou de comentar. Legal, pessoal. Então agora vamos falar de alguns exemplos, tá? Eu trouxe alguns exemplos bacanas, não são muitos, mas para que vocês tenham um pouco de ideia, né, de uma maneira agora mais real do que está acontecendo por aí, né, com relação ao Big Data. Então, o primeiro case aí que eu acho bem bacana é o da Amazon, tá? A Amazon.com. O que ela faz? Ela analisa, né, como vocês estão vendo aí, dados, né, comportamentais de compra dos seus clientes, né? E consegue tomar decisões e fazer melhores ofertas para os seus clientes, né, através dessas análises. O ponto interessante aqui, são em média 152 milhões de clientes, ou seja, cada cliente provavelmente compra mais de uma vez, ou a grande maioria deles, ou seja, a gente já dobra a quantidade de dados que precisam ser analisados aí, né? A gente já chega aí nos 300 milhões e assim vai. E a Amazon ela faz o quê? Né, utilizando, né, o sistema, projetos em Big Data, né, consegue identificar, né, o que o cliente comprou, quando ele comprou, qual que é esse comportamento dele, ou seja, né, horários que ele compra, tipos de coisas que ele compra, quantidades que ele costuma comprar, e você analisando tudo isso de uma maneira massiva e utilizando algoritmos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, ela consegue, né, criar ofertas, né, e tratamentos para os seus clientes de uma maneira bem específica e customizada, ou seja, através da análise da massa, eu consigo atender um cliente único de uma maneira bem personalizada, ou seja, quando aquele cliente acessa e volta à loja para comprar, ele consegue, né, ver lá da Amazon anúncios, propostas e ofertas, né, que provavelmente ele vai gostar. Né, tem uma grande chance, porque a Amazon já conhece ele de uma maneira individual, vamos dizer assim, né, de uma maneira personalizada. E isso que é uma das grandes sacadas do Big Data. Eu consegui analisar grandes informações de dados, tá certo? E conseguir depois atender de maneira individual, né, cada situação, nesse contexto, um cliente. E com isso, né, como que a gente vê aqui a veracidade e o valor disso? Quando eu tenho um sistema que uma análise é bem feita, quer dizer que eu vou mostrar, nesse caso, um anúncio, uma oferta, uma proposta que seja de valor para o cliente. E isso vai gerar nele um interesse, porque é uma coisa real, é algo que, poxa, realmente chamou a atenção dele. E aí, isso vai gerar o valor, né, que eventualmente seria a compra desse produto pelo cliente. Então, temos aí algumas características, né, do Big Data. Um outro case muito bacana é o de Singapura, do país de Singapura, né, que ele é um país bem pequeno, tem o tamanho de uma cidade grande, vamos dizer assim, tá? Fica na Ásia, e ele, em parceria com algumas empresas de TI, né, começou a implementar, né, o Big Data, vamos dizer assim, sistemas Big Data no seu sistema de trânsito. Ou seja, eles, né, conseguem capturar em tempo real informações do trânsito em várias avenidas, problemas de acidentes, eles correlacionam esses dados com dados também vindos em tempo real
de temperatura, do tempo, do que está acontecendo. E com todas essas informações em tempo real, eles conseguem, né, os algoritmos, os sistemas, conseguem interpretar e identificar se vai ocorrer algum tipo de congestionamento em algum lugar, né, se alguma coisa, ou se o trânsito vai complicar em algum trecho. E aí que entra uma outra característica bacana do Big Data, que é justamente conseguir prever situações e tomar decisões proativas, ou seja, o sistema, nesse caso, identifica lugares, né, que vai ocorrer trânsito, tráfego, congestionamentos, por exemplo, e consegue tomar decisões no sentido de redirecionar o trânsito através de sinalizações e coisas do tipo, evitando ou diminuindo o congestionamento que iria ocorrer naquele lugar. Ou seja, olha o ganho, né, que eu estou trazendo para a cidade nesse caso. Eu estou ajudando o motorista, ajudando o sistema de trânsito, estou conseguindo reduzir custos, porque eu não tenho que mandar agentes de trânsito para algum lugar e coisas do tipo, e também muitas outras coisas. Menos motorista no trânsito, menos carros ligados, menos poluições, por exemplo, né? Então, a gente vê vários casos aí. Então, é um case bem interessante também. Esse outro case que eu ia mostrar para vocês já é um case, né, bem legal, porque a ideia aqui é mostrar a capacidade, né, da gente conseguir ter sistemas que absorvem muitos dados em muito pouco tempo. Ou seja, esse sistema aqui, esse site, se vocês quiserem acessar, tem a URL aí pequenininha no lado esquerdo inferior da tela, tá certo? Ele faz o quê? Ele permite que você procure por qualquer hashtag ou qualquer trecho de texto do Twitter, né? E ele vai mostrar para você no mundo, com base em todos os Twitters, né, a quantidade e o que está acontecendo em tempo real para esse específico Twitter seu, por exemplo. Tá? Então é bem interessante. Ele mostra isso para você em tempo real e a gente vê a capacidade dos sistemas hoje, né, utilizando Big Data, sistemas de Big Data, de processar toda essa informação em tempo real e conseguir mostrar para você de uma maneira bem detalhada, ou seja, eu consigo ver números exatos do que está acontecendo no exato momento, né? Isso é muito importante para a gente. Pessoal, então aqui, né, mais um case, que é uma situação bem interessante também, que é o mapa do ódio. É um mapa, né, onde a gente vê, né, menções relacionadas a coisas negativas, como racismo, homofobia. Esse foi um projeto criado por uma universidade americana, que eles fazem o quê? Eles pegaram por alguns anos, né, por média de 3 anos, eles pegaram todos os twitters, né, gerados nos Estados Unidos com menções, né, que remetam a esses problemas de homofobia, racismo, né, no sentido pejorativo. E eles conseguiram mapear onde, né, ocorrem maiores situações como homofobia, racismo e assim por diante, como eu comentei com vocês. E o que é muito bacana aqui é que a gente consegue ver, por exemplo, o ponto da veracidade. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para esse mapa, né, que mostra menções aí relacionadas à homofobia, e analisa isso, correlaciona com fatos culturais dos Estados Unidos, a gente consegue extrair algumas informações bem bacanas. Por exemplo, né, a gente vê que o lado leste dos Estados Unidos tende a ser mais homofóbico do que o lado oeste. E quando a gente para pensar, a gente vê que, né, a Califórnia, que está tudo do lado oeste, são estados que aprovaram de maneira bem mais simples, bem mais fácil e bem mais cedo, né, a questão de casamentos gays e coisas do tipo. Então a gente vê que realmente do lado oeste tem muito menos menção, né, à homofobia e coisas do tipo. E já do lado leste bem mais. Se a gente olhar, muito forte também isso ocorre principalmente nos estados do interior dos Estados Unidos, né? E são os estados mais conservadores, com pessoas mais velhas, então a gente vê que, né, a cultura é um pouco diferente. Então, isso permite, né, com essa análise, que a gente consiga tomar atitudes, talvez fazer programas, implementar melhorias, né, alguns programas para conseguir, né, diminuir esse tipo de problema, diminuir racismo e atacar as áreas corretas. Então, é um case bem legal, tem a URL aí do lado, né, se vocês quiserem né, dar uma olhada, dar uma brincada, tem como a gente fazer vários filtros, é bem interessante. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês para fechar essa questão dos exemplos é o seguinte:
existem infinitas situações para a gente aplicar o Big Data, né? E a ideia é a gente conseguir analisar a massa e conseguir tomar ações de maneiras personalizadas em lugares personalizados, né? Lugares específicos, né? Uma situação, só um exemplo assim, bem interessante, vamos assumir que eu estou analisando dados de redes sociais em tempo real, né? E consigo identificar que twitters, por exemplo, vindos de uma região específica, estão mencionando e falando muito sobre gripes. Por exemplo, pessoas que estão mandando Twitter falando que não foi trabalhar porque está gripado, não foi estudar porque está com gripe, ou porque está em casa porque está com muita dor de cabeça. E através do sistema eu conseguiria entender, né, que, olha, está tendo muita menção de problemas relacionados à gripe na região tal. Então, de maneira proativa, o sistema poderia notificar uma unidade pública para que eles tomassem uma ação naquela região e aos arredores, fazendo o quê? Talvez já uma campanha de vacinação ou alguma campanha mesmo publicitária para diminuir, né, o avanço, né, desse vírus e que ele não atacasse, vamos dizer assim, regiões ao redor ou se espalhasse por aí. Ou seja, eu ia conseguir atacar um problema, né, antes que ele de fato começasse, ou pelo menos antes que ele ficasse muito maior, né? Isso é uma das grandes vantagens da gente conseguir ter o Big Data, né, no nosso dia a dia. Legal. Pessoal, agora eu vou dar uma passada bem rápida com vocês, de uma maneira bem, né, geral, em algumas ferramentas, não vou entrar no detalhe, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente tem aí, né, com o Big Data principalmente. Então aqui é um diagrama, vamos dizer assim, né, com vários nomezinhos aí, que são várias ferramentas que nos permitem, né, o conjunto delas nos permitem a gente fazer várias análises, né, e trabalhar com dados em grandes quantidades. Claro que tem muitos poréns aí no meio, né, precisamos de várias arquiteturas, mas a gente acaba sempre, né, utilizando essas ferramentas. Claro que se você tiver uma outra, estiver trabalhando com outra coisa, existem muito mais do que essas, né? Esse é um exemplo de um modelo, um case mais completo aí, de uma arquitetura onde a gente tem todos os aspectos, né, sendo olhados e cuidados, né? Um ponto muito legal do mundo Big Data, né, quando a gente fala de ferramentas, a maioria dessas ferramentas são free, né, são open source, de código aberto, e você pode, né, baixar, brincar, utilizar. Você não precisa, né, utilizá-las todas juntas. Na realidade, o que acontece? Quando os sistemas começam a crescer e realmente tomar um tamanho mais crítico, né, e empresas e algo mais sério também, né, vamos dizer assim, eu começo a ter que olhar para outras coisas, como segurança, alguns outros detalhes, né, backup e assim por diante. E aí, governança, né, entre outros. Por isso que a gente começa a ter que acrescentar outras ferramentas como essas que a gente vê aí, tá certo? Então a gente vê que tem ferramentas para extração de dados, ferramentas para governança, para visualização, para extração e processamento de dados e assim por diante. Né? A minha sugestão, né, nessa apresentação, a gente não vai ter tempo de discutir em detalhes cada uma delas, porém a minha dica é que vocês pesquisem mesmo no Google sobre cada uma delas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas já, tá? Na nossa parte aí de carreiras, mas é muito interessante. E aí vocês vão ter uma noção melhor, né, de como funciona cada uma delas. Tá legal? Vamos lá então. Então, pessoal, agora a gente vem aí, né, num dos pontos bem importantes aí do nosso papo, que eu acho que, né, muitos de vocês, alguns talvez já estejam, outros, né, conhecendo e ouvindo falar um pouquinho mais do Big Data, tenham interesse, né, em atuar na área. Então a minha ideia aqui é passar algumas dicas com base na minha experiência, no que eu tenho visto, no que eu tenho trabalhado, né, para que a gente consiga, né, para que cada um de nós consiga se desenvolver nessa área. Né? Poxa, o que eu preciso fazer, como eu preciso começar, quais seriam os primeiros passos e assim por diante. Claro, pessoal, que aqui são minhas dicas, minhas sugestões, né, é legal, mas fique à vontade, né, para procurar também no Google, ouvir outras opiniões. Existem muitas opções de treinamentos, cursos e assim por diante. Então vamos lá. Né? Algumas características mais gerais, né, que é muito importante e faz uma diferença legal, né, na hora de seguir essa carreira com Big Data. Então, primeiro ponto, pessoal, aprender constantemente. Ou seja,
Na área de TI, em geral, não só para Big Data, você precisa gostar de estudar, né? Se você não gosta de estudar, é aquela pessoa que quer ficar fazendo sempre a mesma coisa, provavelmente você não está, né, no lugar certo aqui. Por quê, pessoal? Existe ferramenta aparecendo toda hora, né, ferramentas que fazem algumas coisas específicas, outras mais gerais, uma é melhor nisso, outra é melhor naquilo. E é importante que a gente conheça e saiba as diferenças, onde usar cada uma, como utilizar cada uma. Tá legal? Outro ponto muito importante, né? Amar programação. Né? Eu até coloquei amar mesmo porque cada vez mais, né, no mundo Big Data, as ferramentas, né, open source, muitas das que eu mostrei para vocês no slide anterior, elas demandam, né, que você saiba programar para conseguir criar coisas legais dentro dela. Né? Senão, você não consegue ir muito longe. E aí eu deixo já alguma dica, que a gente vai conversar um pouquinho mais também. As principais linguagens, né, no mundo Big Data, Machine Learning, são essas 4. Python, Scala, Java ou R. Né? É interessante que você, né, se você não conhece, que você escolha pelo menos uma delas para começar. Né? Não há necessidade de começar por todas, porque vai confundir um pouco e vai também te atrapalhar no sentido de demorar mais, é um processo mais trabalhoso. Então, minha sugestão é foque em uma e se desenvolva nela. Conceitos de bancos de dados, né? Também muito importante, pessoal, porque no mundo Big Data, como vocês viram, é tudo sobre dado, né? Claro. E um sistema de Big Data, o foco dele é o quê? É extrair dados de fontes de dados, analisar, colocar em outras bases de dados e assim por diante. E todas essas bases, né, são os bancos de dados que a gente tem, né, dos mais variados tipos. Né? Então, por que é importante eu conhecer os bancos de dados? Porque eu preciso interagir com eles, saber quais são as vantagens de cada um e as desvantagens também. Né? Quando a gente fala de bancos de dados, a gente tinha, né, até então principalmente o relacional, né? E ultimamente, né, já há alguns anos, a gente tem ouvido falar e utilizado muito os bancos NoSQL. Né? E os próprios bancos NoSQL têm as suas características específicas. Por exemplo, a gente tem bancos de dados orientados à coluna, né, modelos colunares como o Cassandra, temos bancos de dados orientados a grafos, né, como o Neo4j, temos também modelos orientados a documento, como o MongoDB, por exemplo, e também temos bancos de dados, né, in memory, que a gente chama, como o Redis, que é um exemplo. Então, é interessante conhecer esses bancos e suas diferenças. Tá legal? O próximo ponto aqui, conhecer diferentes modelos de dados. Ou seja, pessoal, uma vez que eu sei que tem vários bancos de dados, cada banco de dados tem a sua especificidade na hora de armazenar esses dados. Né? Um armazena de um jeito, outro armazena de outro, um precisa de um modelo específico, um outro já é um modelo diferente e assim por diante. Então é muito importante eu saber, né, o foco de cada um. Né? Um exemplo é, né, no modelo relacional, em muitos casos a gente preza por não duplicar os dados, né, em algumas transações, alguns modelos OLAP que a gente chama. Já, por exemplo, no modelo colunar, no banco Cassandra, é muito interessante, às vezes até viável, que você duplique os dados para que você tenha um acesso mais rápido a essa informação. Então, a gente precisa conhecer essas diferenças para saber o que utilizar e como utilizar na hora certa. Conhecer, né, ETLs. Né? É muito importante, pessoal, que nós entendamos, né, os conceitos de ETL. Né? Então aqui, pessoal, o que é um ETL? Né? Para quem nunca ouviu falar, né, ETL é uma sigla em inglês que significa Extract, Transform and Load. Né? Aqui no português significa extrair, transformar e carregar. E no mundo do ETL, pessoal, é muito importante, né, a gente conhecer os seus conceitos, né, o que envolve eu fazer um ETL. ETL, no final das contas, é movimentação e transformação de dados, ou seja, todo o sistema Big Data tem ETL, porque eu preciso extrair dados de algum lugar, eu preciso colocar em outro lugar, eu preciso fazer essa análise que acaba sendo uma transformação, extrair informações úteis dos meus dados. Então, temos, né, a questão de ETL. E existem muitos conceitos e ferramentas que implementam isso. Um exemplo, né, uma das mais utilizadas hoje em dia, é o Spark. Então, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre eles e algumas dicas de como começar a aprender isso. E um último ponto, fique ligado no que está por vir. Pessoal, nesse mundo Big Data, como eu falei, tem muita ferramenta nova chegando a cada momento, tá certo?
Então é legal que a gente consiga ver, né, lá o que está chegando, o que é bem novo, para que a gente já consiga direcionar uma situação, um sistema, já consiga começar a estudar sobre uma ferramenta de maneira bem prática. Aqui eu deixo uma dica, né? Geralmente essas novas tecnologias são apresentadas em eventos, né, na maioria que ocorrem nos Estados Unidos ou na Europa. Eu sei que, infelizmente, né, nós não temos como estar lá sempre, porém, uma dica que eu dou, a maioria desses eventos, né, depois de um tempo que eles ocorrem, eles publicam, né, os seus workshops, as suas palestras, ou no YouTube ou alguns nos seus próprios sites. Então eu sugiro fortemente, né, que vocês sempre acompanhem, né, estejam de olho, assistam alguns workshops para justamente conseguir, né, se desenvolver e estar atento aí no que está chegando. Tá legal? Então, pessoal, vamos lá. Aí o que eu fiz aqui para vocês, pessoal? Eu montei, né, baseado aí na minha experiência, um roadmap, né, um caminho para vocês, sugerido aqui, para vocês aprenderem, começarem a aprender Big Data. Né? Eu acho que é um caminho bem legal, que vai te dar uma base bacana. Um ponto que eu queria falar antes da gente começar a bater esse papo é o seguinte, vocês já perceberam aqui, vão ver ainda mais, todos os treinamentos, todas as ideias aqui, né, cursos, eventos, são todos sempre em inglês. Então é muito importante, pessoal. Hoje em dia é um requisito essencial. Né? Assim, quase que nem é discutido esse ponto, que vocês saibam inglês. Né? Eu, para falar bem a verdade, conheço muito poucas fontes de dados, né, de cursos, treinamentos em português, né, de Big Data, ou até mesmo de outras áreas aí de TI. Então, saibam inglês. Né? É muito importante, vocês vão conseguir ter acesso a muito mais conteúdo, a conteúdo de primeira, chegando aí, né, bem mais rápido para vocês, sem contar, claro, todos os outros benefícios, né, porque a maioria das empresas demandam um conhecimento de inglês para que você consiga né, uma vaga e assim por diante. Então vamos lá. Pessoal, para começar nesse nosso caminho aí de como aprender Big Data, primeiro passo, conheça o básico. Então eu separei aqui 3 treinamentos para vocês. Né? A maioria dos treinamentos que eu separei são gratuitos, porém alguns são pagos, mas eu acho que vale a pena. Tá? Os cursos da Udemy, né, geralmente eles saem por volta de R$25. Então, pela qualidade do conteúdo, eu acho que vale a pena, é um valor, né, bem pequeno aí comparado a muitos outros treinamentos. Então, básico, eu separei 3 cursos para vocês, né, que são cursos mais gerais. O que acontece? Ele passa sobre várias daquelas ferramentas, né, essas daqui que eu mostrei para vocês, né, de uma maneira geral, não passa sobre todas, mas o conjunto deles acaba cobrindo bastante ferramentas, né, onde mostra como como elas funcionam, como elas se conversam, para que servem cada uma. Então é muito importante que vocês tenham essa visão geral do mundo Big Data mais técnico, para saber quais ferramentas usar, o que é boa, qual funciona melhor em cada situação. Isso feito, né, se você não tem um conhecimento, né, em programação, a gente vai para o item 2, que é conhecer essas linguagens de programação. Eu sugiro, né, uma dessas 3 especificamente para você começar, e se você nunca programou, a minha dica é o Python, que é uma linguagem mais simples de se ler, mais fácil de se entender. Tá, ok? Eu deixei aqui 2 treinamentos, um de Python e um de Scala para vocês darem uma olhada. É muito bacana e, pessoal, é muito importante. A programação é um processo chave aí para você poder trabalhar nessa área de, né, engenharia de dados, ciência de dados e assim por diante. Então, ficam aí esses 2 treinamentos. Depois, pessoal, a gente vem aí para o item 3, que é, como eu já comentei, conhecer os bancos de dados. Então, já falamos aí dos bancos de dados relacionais, dos NoSQL. Separei 2 treinamentos também. O primeiro cobre um pouco mais específico os bancos relacionais, que são ainda a sua grande maioria e são muitíssimos usados e vão continuar a ser por um bom tempo. E tem também um curso de NoSQL, que dá uma geral, passa sobre os principais conceitos, os diferentes tipos, para que eles servem e assim por diante, onde usar cada um, né, e todos esses pontos assim. Depois que você já tiver todo esse conhecimento básico, você já está mais preparado para ir para o item 4, que é começar a ter um pouco mais de mão na massa no mundo do Hadoop. Né? Então, esses cursos que eu separei do item 4 já vem com a ideia de ter alguns laboratórios mais práticos, um pouco mais detalhados, mais aprofundados, que demandam sim, né, um tempo maior até de vocês, mas que vai realmente oferecer
uma mão na massa aí bem legal para você entender de maneira consistente, né, algumas tecnologias do Hadoop. Depois a gente vem aqui para o item 5. Né? O item 5, né, eu fiz questão de deixar aí só para o Spark, como eu falei, o Spark tem se tornado cada vez mais quase que o núcleo dos sistemas, né, de Big Data, porque ele é capaz de extrair os dados, processar os dados, aplicar aprendizado de máquina nesses dados e assim por diante. Então, eu deixei algumas propostas aí de cursos para vocês fazerem, né, sobre Spark. Se você escolheu Python, né, obviamente a minha sugestão é que você siga, né, com o Spark com Python para você fazer o curso. Se escolheu Scala, com o Spark Scala. Tá certo? Então você vê aí o que você prefere, mas é muito importante que você aprenda a se envolver aí no mundo de Spark. E para fechar, vamos dizer que você já conhece legal Big Data, tem feito bastante processamento, mas você quer ir ainda um passo além, você quer conseguir extrair mais informação dos seus dados, conseguir fazer predições, com que o seu sistema eventualmente aprenda sozinho. Então, né, você tem aí o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Separei 2 cursos. Esse primeiro curso, Machine Learning de A a Z, é muito bom, é um material ótimo e é um curso assim gigantesco que cobre muitos algoritmos de aprendizado de máquina, então acho que vale muito a pena ser feito. Vai dar uma base muito sólida para vocês, né, no sentido de próximos passos com relação ao aprendizado de máquina. Então, pessoal, esse é o roadmap, vamos dizer assim, né, para que vocês consigam se desenvolver. Como eu falei, vocês podem até olhar outros treinamentos, outros cursos, fiquem à vontade, tem muita coisa boa por aí. Isso foi uma coisa com base na minha sugestão, né? Muitos desses cursos eu já fiz, outras pessoas que trabalham próximos de mim já fizeram, então a gente sabe que dá para recomendar. Fiquem à vontade, né? E se tiverem sugestões, mandem ver, tá legal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham tido uma noção melhor do que é o Big Data, como ele funciona e, obviamente, como começar a trilhar aí os passos para crescer nessa área, né, dos treinamentos. Se você tiver alguma dúvida, tá aí meu contato, meu Twitter, meu LinkedIn, meu e-mail, né, é só me mandar aí, a gente conversa, né, eu estou aí para tirar dúvidas, dicas de outros cursos, para aqueles que já têm uma base ou já começaram e quiser algo mais específico, né, e eu puder ajudar, claro, pode entrar em contato comigo também. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, continuem curtindo aí o evento. Muito obrigado e até mais.